Aula 3, Mudança cultural. Cultura. Ao ouvir essa palavra, é comum relacionar ao erudito, ao entretenimento, às festas religiosas, etc. É comum relacionar a alguma ou várias manifestações artísticas. Entretanto, cultura vem do latim culturae, como ação de venerar, ação de tratar, venerar, no sentido físico e moral. O que possibilita a comparação de que cultivar hábitos é como cultivar plantações para plantio. Aqui, primeiro, eu quero corrigir esse finalzinho do texto, tá? Onde diz aqui é como cultivar plantações para plantio, eu quero dizer que é como cultivar o solo para plantio. A palavra cultura ela é muito mais abrangente do que esse significado superficial com o qual nós temos mais contato, né? Quando alguém fala sobre ter acesso à cultura, geralmente se fala vai facilitar o acesso ao cinema, a eventos públicos, né? Vai descentralizar a execução de shows e atividades artísticas, né? Mas não é só isso, porque a cultura ela é mais abrangente e principalmente a raiz da palavra tem a ver com os hábitos de cuidar, manter e alimentar algo. Essa visão de cultura, para além das manifestações artísticas ou de ordem religiosa, tradicional ou não, é indispensável para compreender o processo de mudança cultural. Pensando pelo exemplo, quando se monta uma jardineira, trata-se a terra com adubos, checa-se a manutenção de umidade, suas condições de permanência ao sol, estabelece-se uma rotina para cuidar da planta a ser plantada nela. O mesmo ocorre com os hábitos, mas ao contrário de quando nos dedicamos a algo, é mais difícil racionalizar o que começou e o que alimenta um hábito, executado de forma automática e quase imperceptível. Vamos lá. Pense em sua rotina. Acordar, higienizar-se, tomar café, comer alguma coisa ou não, vestir-se. Já faz tanto tempo que você faz isso e tantas vezes que você já fez e faz isso, que essas atividades já viraram um hábito, por vezes até cronometrado. Você sabe, por exemplo, que em meia hora você consegue se arrumar para o trabalho, né? Que em 20 minutos você consegue tomar café, escovar os dentes e já está pronto para se vestir. Enfim, já está dentro do seu cotidiano. A mudança cultural requer esforço, porque trata-se de mudar uma rotina praticada há muito tempo. Demanda alterações no uso do tempo e, se tratando de ações sustentáveis, de quebra de tradições e acréscimo de novas tarefas. É um pouco mais complicado, né, do que a gente deu aqui no exemplo de cuidar de uma planta, né, que mesmo analisando todos os parâmetros, né, e os cuidados, você vai estabelecer depois uma rotina para regá-la, né? Quando a gente fala de ações sustentáveis, essas ações, às vezes, elas têm que ser praticadas várias vezes ao dia e não num horário específico, né? Então, às vezes, elas dão uma quebrada na rotina das pessoas, e o que torna mais difícil de praticá-las.
Isso explica um pouco e superficialmente o porquê de ser dificultoso para muitos separar, tá faltando um R ali, o resíduo reciclável do resíduo orgânico. Porque, por muitas gerações, as famílias jogaram todo o lixo num único recipiente e não se pensava sobre as consequências disso. Hoje, por ser um assunto de alta adesão midiática, uma das soluções propostas frequentemente para o desenvolvimento sustentável é a reciclagem de todos os resíduos e também, infelizmente, é a de menor adesão. Observe em sua vida o quanto de hábitos ou o quanto da sua rotina foi introduzido pelos seus familiares, pais, avós, no ambiente que você cresceu. Quais são as atividades que eles receberam dos pais deles e assim por diante. Cito aqui um ponto comum em qualquer classe social, onde se é possível aplicar uma ação sustentável, o descarte de resíduos. Porque todo mundo gera resíduo. O lixo é o ponto comum entre ricos e pobres, entre o empreendedor e o operário. Todo mundo gera resíduo. Amaral e Rodrigues evidenciam que somente 3% dos 30% dos resíduos gerados no país, elegíveis para reciclagem, são efetivamente reciclados. E a discrepância é porque poucos separam os resíduos e poucas são as usinas de reciclagem. A separação do resíduo reciclável do resíduo orgânico, por exemplo, é uma tarefa crescida na rotina das pessoas. É um passo a mais no procedimento de descarte. Aqui eu digo que ela é um ponto em comum com todos, em todas as classes sociais, mas também é um ponto que gera um certo incômodo, porque eu estou desembalando um alimento, eu vou analisar a embalagem e vou dispô-la para reciclagem. O resto do alimento vai para o lixo orgânico. A embalagem eu vou colocar em um recipiente separado com material reciclável. É um passo a mais do que eu somente jogar o resto do alimento junto com a embalagem dentro do lixo orgânico, como é comum acontecer.